Olá, pessoal! Hoje nós temos uma questão: óleo de soja, azeite ou canola? Essa é a questão hoje. Então, no vídeo passado, nós falamos sobre os óleos e gorduras. Era bom você assistir o vídeo passado antes de assistir esse aqui, ok? Então, vamos primeiro falar sobre o óleo de canola. Existem muita fake news na internet falando mal do óleo de canola. Muita gente fala coisas que não entende e vai passando adiante, as pessoas vão sendo enganadas e ficam com aquele conceito, né, errado. Vamos entender hoje o que é o óleo de canola. Na verdade, o óleo de canola é o óleo da colza. É o fruto que dá o óleo de canola. Mas por que ele chama canola, né? Canola, na verdade, é uma sigla que, como está aqui em cima, que você pode ver, ó. Can de Canadian, O de óleo, L de baixo e A de ácido, que é ácido graxo baixo. Por que isso? Bom, o óleo da colza, ele tem um ácido graxo, que é o ácido erúcico, e ele é tóxico para nós seres humanos. Então, o laboratório do Canadá, ele conseguiu fazer um melhoramento genético na colza. Bom, eu estou falando de melhoramento genético, eu não estou falando de transgenia. Ele não cruzou espécies diferentes. Ele cruzou plantas da mesma espécie e ele foi melhorando isso. Como assim? Ele fez a mesma coisa que Mengele. Ele foi melhorando à medida que ele cruzava duas plantas da mesma espécie que tinham um nível mais baixo de erúcico, que é o ácido que é tóxico. Então, ele foi cruzando, até que ele conseguiu desenvolver a colza que tinha abaixo de 5%, abaixo, na verdade, de 4% de ácido graxo erúcico. Aí sim ficou apropriado para nós seres humanos usarmos. Por quê? Porque esse óleo da colza, ele é excelente, porque tem muita ômega 3, alfa-linolênico. Então fica comigo aqui que você vai entender melhor. Aqui uma explicação, o que é o ácido graxo. Então você tem um grupo carboxila, que é o grupo inicial, onde você tem o primeiro carbono. Você tem o grupo metila, que é o grupo final, e entre o grupo carboxila e a metila, você tem uma cauda hidrocarbonada, que pode ter N carbonos, pode ter 4, pode ter 22 carbonos. Então, é assim que se representa os ácidos graxos, que são os que formam os óleos e as gorduras. Lembra quando eu falei naquele vídeo que, por exemplo, as proteínas são formadas por partes menores, são os aminoácidos. Agora, as gorduras e os óleos são formados também por partes menores, que são chamados ácidos graxos. Então, esses ácidos graxos, elas formam, são as partes que formam entre 95% e 97% dos óleos e gorduras. Então, é importante a gente estudar esses ácidos graxos. Por exemplo, aqui a gente tem um ácido alfa-linolênico. Por que ele é chamado alfa-linolênico e por que também tem o nome de ômega 3? Então, essa denominação se usa letras gregas. Aqui você tem o grupo final, metila, e tem o grupo carboxila. E esse primeiro carbono aqui, ele leva a letra grega alfa, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o último carbono leva a letra ômega, porque ela também é a última letra do alfabeto grego. Ele é chamado alfa-linolênico, porque em química se conta os carbonos do primeiro para o último. Mas ele também é chamado ômega 3, por quê? Ele tem, olha, 18 carbonos e 3 insaturações, 1, 2, 3. Porém, a primeira insaturação, contando do final, do último carbono para o primeiro, ele está no terceiro carbono, a partir do último, do ômega, tá bom? Então, por isso que ele é chamado de ômega 3. Assim também o ômega 6,
que tem a sua primeira insaturação no sexto carbono, contando do último para o primeiro. Por isso que recebe esse nome. É interessante falar isso também, para a pessoa entender o que é ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, nessas famílias de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, a gente tem o ácido alfa-linolênico, como eu mostrei, que a sua fonte são nos vegetais, tá? Agora, nós temos também nessa série ômega 3 o eicosapentaenoico e o docosahexaenoico, que é encontrado em pescado, mas não em todos. E mesmo naquela mesma espécie, às vezes tem menos, às vezes não tem, às vezes tem mais. Ômega 3, esse EPA e esse DHA. Por quê? Porque depende da temperatura da água onde ele está ali, no ambiente dele. Depende de muita coisa, a quantidade de fitoplânctons, né? Tudo isso. Que, na verdade, quem tem o ômega 3 é o fitoplâncton, que ele se alimenta desse. O pescado, no caso, se alimenta desse fitoplâncton e dentro do corpo dele, ele transforma o alfa-linolênico em eicosapentaenoico e docosapentaenoico. O ômega 6, que é o ácido oleico, ele tem vegetais e ele também se transforma em ácido araquidônico que tem nos animais, tá? E o oleico, que é o ômega 9, que só tem em vegetais. Bom, por que eu estou falando isso tudo? Vamos lá. Dentro do corpo, do nosso corpo humano, se você ingerir o alfa-linolênico, ele vai ser transformado ou convertido em eicosapentaenoico e docosahexaenoico. E daí que esses ácidos graxos aqui, eles vão ativar as prostaglandina 3 e os leucotrienos 5, ou seja, aqui é a série ímpar, os eicosanoides da série ímpar. E daí que eles têm um efeito protetor para o nosso corpo, ok? Mas nós temos também o da série do ômega 6, tá? Que é o ácido linoleico. Eles vão gerar o ácido araquidônico, como eu mostrei aqui atrás. Esses ácidos araquidônicos vão, então, estimular a gestão das prostaglandina 2 e leucotrienos 4. Você pode ver que é da série par. Esses, dependendo da quantidade, têm um efeito de risco, ou seja, eles podem estimular a inflamação, enquanto esses podem eles podem agir como anti-inflamatórios. Mas tudo isso aqui vai depender da quantidade que você utilizar. Por exemplo, em 100 gramas desses peixes aqui, você tem essa quantidade já prontinha de eicosapentaenoico e docosahexaenoico, tá? E não tem alfa-linolênico aqui nesses pescados. Agora, nesses dois óleos aqui, você encontra o ácido alfa-linolênico, que, em bem maior quantidade, mas esses dois aqui podem ser transformados nestes aqui. Entenderam? Então, o vegetariano, ele não precisa se alimentar, ele não precisa ingerir peixe, nenhum pescado, porque se ele ingerir as fontes vegetais de ômega 3 e ômega 6, ele vai conseguir, o corpo dele consegue, né, transformar ou consegue converter o alfa-linolênico em eicosapentaenoico e docosahexaenoico, tranquilamente. Agora, as recomendações de quanto ômega 6 e quanto ômega 3 você deve ingerir, existem vários estudos e nenhum estudo chegou ainda a um consenso, né? A quantidade desse ômega 6 para a quantidade de ômega 3 que você pode ingerir. A Organização Mundial da Saúde diz que é entre 5 e 10. Por exemplo, cada 10 gramas de ômega 6, você tem que ingerir pelo menos 1 grama de ômega 3. Isso são os estudos que chegaram a essa conclusão, mas você pode ver que são diferentes, né? Cada um chegou a uma conclusão diferente. Bom,
Aqui é um estudo científico que eu peguei com uma tabela da concentração da razão de ômega 6 para ômega 3 de alimentos, tá? Alimento cru e alimento cozido e os óleos, né? Então, você pode ver aqui que, em geral, os vegetais, eles têm uma proporção, né, de ômega 6 para ômega 3 parecida, e até tem mais ômega 3 do que ômega 6, embora tenha muito pouco, tá? Agora, já aqui, as frutas, você pode ver que tem uma proporção boa também. Porém, aqui o abacate, tá vendo? A proporção dele de ômega 6 para ômega 3, ela é alta segundo esses estudos aqui que eu mostrei, tá vendo? É uma proporção alta. Mas vários estudos científicos mostram que o abacate é um fruto que é muito eficiente para a nossa saúde, ele é excelente para diabéticos, ele é excelente para todo tipo de pessoa e ele faz muito bem para nós, tá? Mesmo ele tendo essa razão aqui de ômega 6 e ômega 3 mais alta do que esses estudos têm mostrado. Então, você não vai deixar de comer abacate porque ele tem essa razão aqui. Assim também, veja bem, aqui você tem a aveia, que é um alimento considerado um alimento funcional, ou seja, ele tem funções para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, ele nos faz bem e não mal. Embora você possa ver aqui também que a razão ômega 6 e ômega 3 ela é muito mais alta do que aquilo que preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, não se tem um consenso, não se chega... você não pode pegar um alimento assim, excluir da sua alimentação, achando que, porque tem essa razão aqui muito alta, não vou mais me alimentar desse. Não, a aveia é comprovadamente um alimento funcional, um alimento bom para a nossa saúde. Assim também o milho, tá vendo? Que tem uma razão muito alta de ômega 6 para cada, vamos dizer, para cada 32 gramas de ômega 6, ele tem 1 grama só de ômega 3. Mas o que você tem que fazer quando você se alimentar? Você tem que combinar esses alimentos de forma que essa proporção possa diminuir. É isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, óleo de canola, ele tem uma proporção dentro dos parâmetros lá estabelecidos por esses estudos, né? Assim também o óleo de soja, tá vendo? 7,5. Já o de oliva é semelhante ao óleo de abacate, tá vendo? A proporção dele. Mas nem por isso você deve deixar de usar. Ele é rico em ômega 9, ele também tem ômega 3 e também tem ômega 6. Só que a gente tem que fazer uma combinação de tal forma que essa proporção não se torne prejudicial à nossa saúde. Esse estudo aqui, é um estudo de 2017, fala sobre as evidências crescentes de estudos epidemiológicos, né, que sugerem que a deficiência em ômega 3 na dieta ela pode contribuir para esses transtornos de humor que hoje tem acontecido tanto na nossa geração, né? Que é a depressão, a ansiedade. Então, isso tudo pode ter como causa uma falta de um nutriente, né, na dieta, que é o ômega 3. Esse estudo fala sobre isso. Então, para resumir, gente, todos os ácidos graxos que formam os óleos e as gorduras, existem, na verdade, apenas 2 que são essenciais à nossa saúde, que é o alfa-linolênico, da série ômega 3, e o alfa e o ômega 6, que é o linoleico, tá? Então, esses 2 são essenciais, tá? Esses aqui são parcialmente essenciais, ou seja, na falta desses, se a pessoa não ingere esses vegetais, que são fontes desses ácidos graxos, aí eles vão ter que ingerir esses aqui, tá ok? Mas, aqui como você pode ver, o ômega 3 e o ômega 6 tem esses óleos de canola e o soja, que tem essas quantidades que são suficientes para nós. Agora, o que faz mal afinal? Faz mal a gente ingerir esses óleos e com uma quantidade elevada, tá? Até o próprio ômega 3. Se você ingerir em muita quantidade, ele em vez de ter um efeito protetor, ele vai ter um efeito terrível para o corpo, tá? Então, tudo vai depender da quantidade que você vai ingerir, tá ok?
Então, a fritura, por exemplo, vai vir carregada de ômega 6, tá, ok? Esse alimento vai vir carregado de ômega 6. É a questão do peixe frito. O peixe vem com coisa pentanoico, pentaenoico, vem com cosaecasaenoico, porém, ele vem carregado de ômega 6, então ele vem numa proporção de ômega 6 com ômega 3 altíssima, se a pessoa come peixe frito. Então, ela, em vez de, estou comendo ômega 3 através do pescado, mas não, na verdade, ela está ingerindo um alimento que vai ser pró-inflamatório, ok? Então, estou muito satisfeita de poder colaborar com você, passando esses conhecimentos. E você deve continuar pesquisando, mas pesquisa em fontes que são científicas, em fontes corretas, tá? No Medline, no PubMed, procura esses artigos científicos que, mesmo que você não tenha acesso a ele na íntegra, você tem acesso a ele, tem acesso aos resumos. E ali você pode ter uma ideia sobre o que aqueles artigos científicos estão falando. Bom, se você está gostando, você dá o seu like aí, tá? Se não está gostando, também dá seu dislike, porque aí coloca seus comentários aí embaixo também, para eu saber o que tem te interessado mais nesses assuntos, tá ok? Tchau!